Bom dia, galerinha do oitavo ano. A aula de hoje será sobre força gravitacional. A força gravitacional, ela foi descoberta por Isaac Newton durante o período da peste negra, que ele se refugiou numa fazenda da família. Todo mundo sabe, né, que Newton era boladão na época, ele era bastante provido, certo, de finanças. E muito inteligente como era, ele estava lá, piriri todo faceiro, na sua fazenda, e resolveu dar um passeio agradável no campo, né? Provavelmente ao entardecer, foi pensar na boizinha, né? Então ele estava lá, sentadinho, debaixo de um pé de macieira, dizem que a história seria essa, e ele se pôs a analisar coisas do mundo. Ele começou a pensar, por que não caímos da Terra? Se a Terra ela é esférica, hoje a gente sabe que ela é geóide, mas na época não se sabiam, então sabiam que a Terra era esférica, por que nós, quando estamos de cabeça para baixo, não caímos na Terra? Porque a Terra orbita em torno do Sol, porque a Lua orbita em torno da Terra. Se a maçã cai na terra, por que a lua também não cai? Então, de acordo com essas indagações, Isaac Newton ele começou a pensar bastante. Eu contei para vocês que ele tinha provavelmente algum problema de socialização e que ele ficava vários dias trancado no quarto. Então, numa dessas de estar pensando, ele se trancou no seu quarto e começou a brincar de cálculos matemáticos, que era assim que ele se divertia na época, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, nem YouTube. Então, ele tinha que se divertir de algum modo e ele se divertia calculando as coisas. E através de cálculos matemáticos, ele chegou a uma conclusão. Deve ter uma força invisível e essa força tem algumas propriedades e essas propriedades fazem com que a maçã caia na Terra, mas nós e outros corpos, nós não caímos. Essa força invisível, ela também deve fazer com que o Sol e a Terra eles se comuniquem e faz uma força atrativa, certo? Também deve existir uma força invisível que faz com que a Lua fique orbitando em torno da Terra. Então Isaac Newton ele calculou e percebeu que tinha essa força invisível e ele chamou essa força invisível de gravidade. Ok? Então, a força gravitacional, ela é uma força atrativa que surge em todos os corpos com massa. Aliás, todos os corpos, eles exercem uma força gravitacional. Só que quanto maior a massa, maior será essa força gravitacional. O planeta Terra, por exemplo, ele é capaz de atrair corpos ao seu redor e em sua direção, certo? No caso do planeta Terra, acredito que todo mundo lembra que lá no núcleo do planeta Terra nós temos uma parte líquida de alta temperatura e essa parte ela está em constante movimento. O planeta Terra faz um movimento de rotação e translação e a porção no centro da Terra, que é uma porção líquida, também faz esse movimento. Só que essa porção líquida de magma, ela emite uma energia no planeta Terra, como nós estamos vendo aqui, esses círculos que saem do planeta Terra. Isso daqui se chama campo magnético, certo? Campo magnético gravitacional. Esse campo magnético gravitacional, ele emite ao mesmo tempo uma força atrativa com o Sol. O Sol, ele tem uma massa muito maior do que a massa do planeta Terra, né? Ele tem um diâmetro muito maior e ele emite uma força gravitacional também muito maior, fazendo com que todos os planetas do Sistema Solar fiquem em órbita. Então, recapitulando, nós temos uma força atrativa, essa força atrativa permite que algumas coisas sejam atraídas
pela Terra, certo? E ao mesmo tempo faz com que o planeta Terra também fique em órbita em relação ao Sol, ok? Então o nosso campo magnético ele também serve para isso. Uma outra serventia do campo magnético é a proteção, o escudo protetivo que o campo magnético dá ao planeta Terra, repelindo os raios UVA e UVB. Grande parte dos raios eletromagnéticos que vêm do Sol é repelido pelo nosso campo magnético gravitacional, ok? Então a força gravitacional, ao mesmo tempo que é uma força atrativa, ela também é uma força que repele. Continuando, a força gravitacional ela depende da massa, como eu já falei para vocês. Então, a massa dos corpos envolvidos, quanto maior, maior será a força de atração gravitacional existente entre os corpos. Uma segunda coisa é que quanto mais distante estiverem os corpos, menor será a força gravitacional entre eles. Então, nós temos, imaginariamente, o sistema solar, temos o Sol, que está no centro do sistema solar, e lá, por último, nós tínhamos o pequeno Plutão. Por algumas razões, Plutão foi desconsiderado como planeta, e uma dessas razões foi que a força gravitacional emitida pelo Sol quase não chegava em Plutão, e Plutão demorava muito para orbitar em torno do Sol, e sua órbita não era certinha, não era elíptica. Plutão de vez em quando ficava meio abalado e não seguia a ordem elíptica do planeta Sol, do sistema solar, certo? Então, a força gravitacional ela depende de dois fatores: tamanho, massa do planeta e distância. Quanto maior o tamanho e menor a distância, maior será a força de atração gravitacional. Aqui a gente tem o exemplo da Lua e da Terra. A Lua, nosso satélite natural, certo? Nosso satélite que não produz iluminação nenhuma. A Lua, ela gravita em torno do planeta Terra. O planeta Terra tem uma massa muito maior do que o da Lua, bem considerável. A Lua tem uma massa bem menorzinha e ela consegue gravitar em torno do planeta Terra. Então, existe entre os dois uma força gravitacional que atrai e, ao mesmo tempo, mantém a Lua no seu local, certo? Continuando. Então, a força com que a Lua atrai a Terra e a força com que a Terra atrai a Lua é a mesma. Lembrando um pouquinho da aula lá de Newton, ação e reação, se eu emprego uma força com tantos newtons, essa força volta para mim na mesma intensidade. Então, observem aqui essa imagem onde tem o planeta Terra e o F1. Vocês estão vendo aqui? F1 significa força 1, certo? Aqui eu tenho a Lua. Gente, isso aqui é uma Lua, tá? E tenho F2, que significa força 2. Vocês lembram que a força é dada em Newton, força-peso no caso, que é o que a gente está falando aqui, massa, certo? Então, a gente está falando de Newton. Então, aqui na fórmula nós temos F1 igual a F2. Então, quer dizer que a força com que o planeta Terra emite a atração gravitacional é a mesma força que a Lua emite a atração gravitacional. Vou chutar um exemplo para vocês. Vamos dizer que o planeta Terra ela emite uma atração gravitacional de 100 newtons. A Lua, por consequência, também irá emitir uma força de atração gravitacional de 100 newtons, certo? Belezinha? Então, aqui na fórmula nós temos esse G. Esse G, ele representa aqui, ó, a constante gravitacional universal. Constante, vocês sabem que é aquele número que não vai sofrer alterações ou modificações. E essa constante gravitacional é de aproximadamente 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons por metros quadrados
metros elevado à segunda, dividido por quilogramas elevado à segunda. Então, essa é a constante gravitacional. Mas um detalhe que eu tenho aqui na fórmula é que vocês podem perceber que aqui eu tenho um M maiúsculo e aqui eu tenho um M minúsculo, certo? O M maiúsculo, ele vai representar a maior massa. Então, o corpo que tiver a maior massa vai ser dado a ele a representação do M maiúsculo. E o corpo que tiver a menor massa vai ser dado a ele a representação do M minúsculo. Às vezes, em algumas literaturas, vem da seguinte forma: M1 e M2, certo? No livro de vocês está assim: M maiúsculo e M minúsculo, dividido sobre R elevado à segunda potência. Gente, R aqui significa a distância, certo? Então, a distância em que está o planeta Terra e a Lua, ok? Então, é uma formulazinha básica que nós vamos só trocar as informações e calcular, certo? Mas como eu estou um pouco boazinha com vocês, eu não vou passar um cálculo, pelo menos não por agora. Vamos a algumas curiosidades. A força gravitacional que a Lua faz sobre a Terra é suficiente para arrastar a água do mar e formar as marés. Eu não vou entrar muito nesse detalhe porque nós vamos ter aula sobre marés, certo? Mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, a força de atração gravitacional do Sol é suficientemente forte para manter a Terra presa em sua órbita. Eu dei um exemplo para vocês que a força gravitacional do Sol ela é tão forte que mantém todos os planetas do Sistema Solar em sua órbita. Ok? Então, por quê? O Sol ele tem uma massa muito grande, ele é muito grande, então ele emite uma força de atração gravitacional muito intensa. Os buracos negros são corpos celestes que apresentam os maiores valores de gravidade conhecidos no universo. Para ter uma massa muito menor que a massa da Terra, por ter uma massa muito menor que a massa da Terra, a Lua possui a gravidade cerca de 5 vezes menor, valendo aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Para vocês terem uma noção, a nossa gravidade é mais ou menos em torno de 9,81 metros por segundo ao quadrado. E isso vai variar de acordo com a altitude do nível do mar, certo? Sem sua gravidade, a Terra não teria atmosfera e tudo que se encontra fixo na superfície terrestre estaria simplesmente flutuando pelo espaço vazio. Então, é a força atrativa da gravidade que faz com que todos os seres vivos do planeta Terra e todos os objetos, todas as coisas, permaneçam fixas ou móveis, como nós, seres vivos, no planeta Terra. E ela faz com que nós não tenhamos que sair flutuando por aí pelo espaço. E a aula de hoje é só isso, nós ficamos por aqui, mas não se preocupe, ainda vamos falar um pouquinho sobre gravidade. Beijo para vocês e até mais!